Glória a Deus por mais uma live. Estamos dando início nessa noite tão especial, uma noite chuvosa, mas uma noite que Deus marcou aí para trazer uma revelação da padaria celestial, uma revelação do coração de Deus para o nosso coração. Enquanto as pessoas se aproximam, as pessoas estão chegando, eu quero dizer que é um prazer muito grande entrar nossa irmã Janete. A paz do Senhor, minha filha. Muito bom receber você aí. Um prazer muito grande entrar na sua casa, aí através deste meio de comunicação, né? Muito bom, para a gente compartilhar a palavra mais poderosa do planeta Terra, que é a palavra de Deus. Nossa irmã Eliane Silva, paz do Senhor. Ministro Jean, Deus abençoe. Néa Chaves, Cláudia Oliveira, Deus abençoe cada um de vocês. Tony, Sueliene, Dea, enfim. Vamos estar já trazendo uma palavra de Deus aí para o teu coração. Deus vai falar poderosamente contigo nessa noite. Amém? Glória a Deus. Rui César, Deus abençoe, meu amado. Deus seja louvado. Hoje nós vamos estar compartilhando uma palavra muito fácil, muito conhecida, uma palavra aí que Deus vai falar assim de uma forma muito especial contigo nessa noite. Queria pedir para você não sair, né? Tem muita gente que entra, depois sai. Nesse compromisso que nós temos aqui com o Senhor, através dessa live, já está comprovado que a gente aqui prega a palavra de Deus, né? As pessoas que têm sede, que têm fome, né, da palavra, sempre tem nos acompanhado assim de forma muito assídua, né? E isso tem me alegrado, eu creio que tem alegrado o coração de Deus. Então eu quero compartilhar aqui no livro de Mateus, capítulo 14, Mateus capítulo 14, né? E aqui eu vou convidar vocês aqui a partir do versículo 10, né? Que diz assim: E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não é? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada,
Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu ele: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pois bem, essa palavra, como eu disse, é uma palavra conhecida, né? Mas tem uma profundidade aqui muito grande que eu quero compartilhar com vocês. Aqui aconteceu nesse episódio a multiplicação dos pães. Naquele tempo, a multidão se reuniu, se aglomerou. Olha, se fosse em tempo de pandemia, ia aparecer um anúncio, um carro ali anunciando que era para todo mundo ir para casa. Não podia aglomeração, né? Vai para casa, vai para casa. Mas quem é que estava ali? Jesus. Jesus estava ali. E a multidão não tinha meios de comunicações, né? Não tinha celular, WhatsApp, né? Não tinha Instagram, como a gente está usando esse meio de comunicação, né? Não tinha televisão, não tinha nada. E eles, para encontrar Jesus, eles passavam um dia, 2 dias, né? Vocês sabem que alguém, quando vai pegar o seu benefício do INSS, agora mesmo que o governo está liberando essas parcelas, tem gente que chega no dia anterior e fica na fila para poder ser o primeiro, né, no dia seguinte ali, para poder receber o seu benefício. É verdade ou não é? Pessoas que vão para a fila do INSS são quilométricas. Então, naquela época, as pessoas também passavam dias para encontrar com Jesus. E Jesus, quando se encontrava com a multidão, a Bíblia diz que Jesus se compadecia. Jesus tinha misericórdia da multidão. Por isso Jesus, né, ele não dispensava a multidão assim, de mãos vazias. Ele abençoava. Foi por isso que os discípulos, quando experimentaram o poder do milagre nas suas próprias mãos, nós lemos o texto que Jesus então pergunta: o que tens? E eles então: não temos nada. Essa parte nós não lemos. Mas ele diz assim: mestre, como tu pergunta o que tens para comer, para dar à multidão? Nem uma padaria funcionando 24 horas por dia, que há vapor no meio desse deserto, alimentaria essa multidão. Não tem como. Mas Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou: o que é que tem? O que é que eu aprendo aqui? O que você tem é o suficiente nas mãos de Jesus para ele fazer o milagre. Então, muitas vezes você fica receoso até de apresentar o que você tem. Tem gente que quer ter em quantidade grande para poder começar alguma coisa. Mas Jesus pergunta: o que é que você tem? Porque ele é especialista em multiplicar. Então, o que você tem nas mãos suas pode não valer nada, mas nas mãos de Jesus é o suficiente para ele fazer o milagre. Então, queridos, aquilo que sai das tuas mãos não te deixa. Aquilo que sai das tuas mãos vai voltar para você. Você que vai ser abençoado. Então, quando você é aquele que apresenta o produto do milagre, meu Deus, além de
você ser honrado, porque você que chegou com a provisão, Deus gosta de gente provisionada, gente que está sempre prontas para oferecer alguma coisa e colocar nas mãos dele para que ele possa operar o milagre. Então, aprenda isso. Sempre esteja precavido, provisionado, porque na hora que Jesus precisar de alguma coisa, você vai ser o primeiro a dizer: Senhor, eis-me aqui, ó, eu tenho isso aqui. Ó. Então coloque nas mãos dele, você vai ver o que é que vai acontecer. E foi aquele menino que estava com um lanchezinho, né? A mãe sabia que, né, alguma coisa poderia acontecer. Além de se preocupar em alimentar o seu filho com o lanche. E Jesus usou aquele alimento, aquele lanche daquela criança e multiplicou cerca de 15 mil pessoas. A Bíblia fala de 5 mil homens, fora mulheres e filhos. No mínimo tinha ali cada homem uma esposa e um filho, que não ia deixar em casa. Não ia perder a oportunidade de estar na presença de Jesus, né? E a Bíblia fala que Jesus então dá graça, pega aquele alimento, aquele lanche, dá graças e abençoa e entrega nas mãos dos discípulos. O que eu aprendo aqui? O milagre não vai acontecer nas mãos de Jesus. O milagre vai acontecer nas suas mãos. Deus quer que o milagre, né, se materialize através da sua vida. Você é o agente do milagre. Quem faz o milagre? Jesus. Mas é através da sua vida. É isso que você precisa entender. Através da sua vida o milagre vai acontecer. Então, Jesus então dá graças e pega aqueles 5 pães e distribui nas mãos dos 12 discípulos. Vamos pensar numa coisa aqui, ó. Tinha quantos pães? 5, né? Aí ele pega e divide aqueles 5 pães. Aí você faz na matemática aí 5 pães dividido por 12. Vai dar aí mais ou menos da metade de um pão, de um pãozinho. Não era pão francês, né, aquele cacetinho, não era pãozinho, né? Pãozinho é pãozinho, pode ser delícia ou pode ser outro, né? Ok, era lanche. Já pensou uma criança comer 5 pães cacetinho de pão francês? Meu Deus, aí não é lanche. Isso aí é uma refeição para várias pessoas, né? Então era pãozinho. Então menos da metade de um pãozinho. Jesus distribuiu para cada um dos discípulos e mandou que agora os discípulos fizessem assentar toda a multidão sobre a relva, organizado em grupo de 50, e ali ficaram, né, todos assentados, e os discípulos chegaram naqueles grupos e começaram a distribuir os pães. O mais interessante é que Deus, quando quer operar, Deus faz com que tudo se estabeleça dentro da ordem. Deus não gosta de bagunça. Jesus não opera na bagunça. É preciso que haja ordem. Ok? Assentou-se, pronto, agora Jesus falou, pode distribuir. Então, observe, tinha ali menos da metade de um pãozinho. E ele tirava o pedaço daquele pãozinho, um pedaço, e ia distribuindo. Na medida que ele tirava um pedaço, esse pedaço começava a se... O pedaço que ficou nas mãos dos discípulos começavam a se multiplicar. Quanto mais tirava do pedaço, mais ele crescia, ele se multiplicava. Não era o pedaço que era tirado que se multiplicava, é o pedaço que Jesus deu, colocou nas mãos dele. É esse 40%, digamos assim, do pãozinho na mão esquerda do discípulo, com a direita ele tirava o pedaço e dava. E esse pedaço, né, se multiplicava na boca, ele crescia, ele alimentava. Nem imagine, vamos supor, a Bíblia diz que Jesus alimentou e ainda sobrou. Então você tem que mexer com a cabeça aqui, ó. Para alimentar não é um pedacinho de pão, né? Não é um pedacinho de pão que vai alimentar.
esse alimento, ele é o milagre, o produto do milagre é o pão. Então ele na boca do povo, ele se multiplicava e satisfazia a fome daquela multidão. Cada pedaço se multiplicava para dentro e o pedaço, os 40%, se multiplicava nas mãos dos discípulos. Imagine aí, aos olhos do povo, da multidão, via na mão dos discípulos o milagre se multiplicando, o pão se multiplicando, o milagre acontecendo nas próprias mãos. Que coisa linda, que coisa tremenda. Eu posso imaginar que os discípulos ficavam todos cheios, né? Todos cheios. Olha, o milagre está na minha mão, está na minha mão. Só que depois que alimentou toda a multidão, a Bíblia diz o quê? Que sobejou ainda 12 cestos. Aqui eu penso, cada discípulo tinha um cesto, né? Cada discípulo tinha um cesto. O pedaço nas mãos de cada discípulo, meu Deus, o cesto é para quantidade. A Bíblia está falando de 12 cestos. Então, o cesto, onde é que apareceu esse cesto? Já parou para pensar nisso? De onde veio esses cestos? Meu Deus, é algo assim que você tem que parar para ver o quanto é profundo isso. Ali já havia os agentes da multiplicação, do milagre. Até o cesto apareceu. Ou seja, cada discípulo tinha um cesto. Por quê? Já sabiam que quando Jesus entra em ação para operar milagres, ele já estava com cestos prontos para serem cheios do produto do milagre, que foi o pão. E aí, todos se alimentaram, se satisfizeram, e Jesus então chega para os discípulos, porque estavam agoniados já para poder, já fizemos a nossa parte, agora vamos entrar no barco, vamos para o outro lado, temos um compromisso lá. Aí Jesus se compadece da multidão e diz assim: não, vocês estão com pressa? Então pronto, pode entrar no barco e podem ir adiante, eu me encontro com vocês no meio do caminho. E Jesus ficou ali até atender todos os, penso eu, todos os, toda a multidão, porque Jesus não ia despedir a multidão de qualquer jeito. Além de alimentar porque estava com fome, a multidão ia até Jesus por causa de quê? Por causa das suas necessidades, das suas dores, do seu sofrimento, por causa de doença, enfermidade, por causa do pão, de tudo. Então Jesus, ele se compadece da multidão. Os discípulos que não queriam esperar, Jesus fala: então entra no barco, pode ir adiante. Agora a pergunta eu gosto sempre de considerar isso aqui, é muito importante. Se fosse eu e você, Jesus mandou entrar no barco, você ia obedecer a Jesus? Sim ou não? Você ia mandar, você ia dizer: tá bom, Jesus, tá mandando, então vou entrar no barco, Você ia obedecer a Jesus? Você entraria naquele barco e seguiria a viagem sem Jesus? Agora eu dei eu fiz uma consideração aqui de um detalhe, aí você já vai pensar. Entrar no barco sem Jesus, mas ele mandou. O que ele manda fazer, eu faço. É assim? Aqui eu preciso pensar numa coisa. Jesus quer que você pense com uma consciência inteligente, inteligência emocional. Você precisa pensar e acompanhar o que é que Jesus está até mesmo colocando você a teste, a prova. Não é tão somente, você não é um robô, você não é mecanizado para ouvir uma voz: sim senhor, mandou, ok, estou indo. Não é assim. Jesus quer se relacionar. Jesus quer que você venha arguir com ele, que você venha, mas Senhor, peraí,
O Senhor está mandando eu entrar no barco. E o Senhor vai ficar aqui. É isso mesmo que eu estou entendendo? Peraí. Não. Eu sinto muito me lhe dizer, Senhor, mas não vou lhe obedecer nisso, não. Eu não vou lhe obedecer nisso. Eu vou ficar aqui. E só vou entrar nesse barco depois que o Senhor entrar. Não tem problema não, pode ficar, se demorar à tarde, à noite aí, despedindo a multidão. Se quiser alguma ajuda, estou aqui, ó, sou seu auxiliar. Sou seu discípulo, quero, está na prática, eu quero ser o seu auxiliar aqui. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer, mas entrar no barco eu não vou entrar. Ué, você está sendo rebelde? Você está sendo desobediente? Não, não é isso. Não se trata disso. Então a gente tem que ter, olha, isso aqui para pensar. Por quê? Porque eu não quero ir para um lugar onde Jesus não está. Ele mandou, vai depender da circunstância. Se ele está no negócio, se ele está no circuito, eu vou até dizer para ele, Senhor, me perdoe, né? Se o Senhor achar que eu estou desobedecendo, olha, me perdoe, mas é com uma boa, é uma boa intenção. E aí você vai tentar arrumar uma base bíblica, pastor, para justificar esse pensamento do Senhor. Vamos lá, vamos ver. Lembra de Moisés, que o povo tinha pecado contra Deus, tinha arrumado um outro Deus, no pecado de prostituição, né? O povo pecou contra Deus. Deus disse que estaria destruindo aquele povo. Moisés entra na defesa daquele povo, daquele povo. Depois Moisés acaba conseguindo convencer Deus de não destruí-los, porque eles tinham quebrado um pacto, quebrado uma aliança. E aí Deus disse para Moisés, tudo bem, eu não vou destruir não, mas eu não vou adiante desse povo. Eu vou mandar um substituto, eu vou mandar um anjo para ir adiante, mas eu não vou. Aí Moisés recebeu o comando de Deus, e o que Moisés fez? Obedeceu? Tá bom, Senhor. O Senhor que está mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é assim? Depende da circunstância. Depende, você tem que pensar. Moisés chegou para Deus, ele tinha uma função ali naquele propósito. Era representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo. É uma situação muito difícil. Então Moisés chegou para Deus e falou assim, olha, me perdoe, mas eu não vou aceitar um substituto, eu não aceito o anjo. Anjo é bom de vez em quando, mas nessa situação onde se compara contigo, eu não aceito. Se o Senhor não for adiante de nós, não tem conversa, nem nos faça subir deste lugar, se a tua presença não for conosco. Olha que coisa linda, irmãos. Você acha que Deus não se alegra disso? Você acha que Deus não gosta de gente que pensa quando está lidando com Ele, quando está se relacionando com Ele? Você não é um robô, você não é uma máquina, você não opera no automático. Não. Amado, já tem comida aí Então, é outra coisa aqui. Então, Deus não quer que você opere no automático. Deus quer que você pense. Você está lidando com um ser que pensa, que tem desejos, que sente, um ser que se alegra, que se agrada, um ser que, né, tem prazer. Você acha que Deus quer que você ande com Ele assim, como uma marionete, um robô? Deus não podia fazer tudo, programar você como um robô e fazer tudo do jeito que Ele queria? Mas Ele deu capacidade a você, Ele deu intelecto para você pensar, para você raciocinar, para você decidir, para você chegar para Deus e dizer, Senhor, olha, sinto muito, eu sei que é até boa a tua proposta,
até boa, mas a tua vontade é além de boa. Eu quero ficar na tua vontade. A tua vontade, ela é boa, ela é agradável, mas sobretudo perfeita. Então eu quero estar no melhor da tua vontade. Obedecer a Deus, às vezes, assim, numa circunstância como essa, pode ser até boa, pode ser até agradável, dá para fazer, mas Deus quer que você chegue. Ramalho, para aí. Deus quer que você chegue a pensar com quem é que você está lidando. Você está raciocinando diante de Deus. Lembra de Jacó? O anjo, quando foi lutar com Deus, olha que a perseverança de Jacó, a determinação de Jacó fez com que Deus permitisse, que Deus cedesse naquela luta, que Deus deixasse Jacó prevalecer. Você acha que Deus não quer que você prevaleça em algumas causas que você coloca diante dele? Meu Deus! Ou você é daquele que não pensa, você ouve e come tudo que ouve, você não vai lá conferir, não vai ver se está de acordo com a palavra de Deus, se é a vontade de Deus. Não, não é assim não. Você tem que entrar numa causa, você tem que lutar. E aí que eu preciso abrir o seu entendimento. Deus gosta de gente que sabe o que quer, que pensa, que é determinado, que não abre mão por qualquer coisa, que não abre mão de uma proposta que ele entende que ela é inegociável. A presença de Deus é inegociável. Jesus estava colocando os discípulos ali a teste, a prova, acerca da presença dele. Eles simplesmente ouviram um comando para entrar no barco e nem fizeram muita questão da presença. E Jesus esperou que alguém chegasse assim e dissesse: olha, Senhor, olha, o milagre foi extraordinário, que maravilha, eu estou aqui extasiado dessa multiplicação dos pães, alimentar 15 mil pessoas com 5 pães, meu Deus, ainda sobrar 12 cestos, um cesto para cada discípulo. Será que foi para o discípulo? É outra história. Então eles estavam ali maravilhados, mas o mais maravilhoso de tudo já está no seu próprio nome. Eu não abro mão do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, meu querido irmão, me perdoe, mas eu gosto de pensar. Eu gosto, se tiver que lutar com Deus, num bom sentido. Não é como esses desconcertados que querem botar Deus na parede, que se Deus não fizer, vai acontecer o quê? Nada. Deus é Deus e você é você. E Deus só se permite a alguém entrar numa causa com Ele quando conhece Ele, quando ama Ele, quando não abre mão dEle por nada, né? Jesus estava querendo mostrar isso. Vocês abriram mão de mim por pouco. Infelizmente hoje está assim, irmãos. As pessoas abrem mão muito fácil. Qualquer coisa é um motivo para abrir mão, para trocar por Jesus. Objeto de troca, barganha. As pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou em casa, aí eu recebo uns convidados aqui em casa, né? Recebo familiares, eu vou até mais fundo, eu recebo minha mãe aqui em casa. Aí eu tenho um compromisso com Jesus na igreja. Estou lhe dizendo aqui diante de Deus. Aí minha mãe veio me visitar, aí ela chegou exatamente na hora do culto. Aí o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Você sabe qual é a reação da maioria das pessoas? A maioria das pessoas vão deixar de ir para o culto porque recebeu uma visita. Ainda que seja sua mãe, seu pai, parentes, amigos, né, que você considera. Pastor, hoje eu não vou poder ir não, porque eu estou com visita em casa. Não é assim, irmão? É ou não é? Mas eu não faço isso. Minha mãe sabe, assim como as pessoas, né,
sabe que eu sou determinado nisso, eu sou chato. Eu tenho compromisso com Deus e o meu compromisso com Deus está acima de qualquer coisa. Então eu vou dizer assim, olha, você chegou numa boa hora para ser convidado para ir comigo para a casa do meu Deus, do meu Senhor. Mas pastor, a gente veio de longe para fazer uma visita, não tem problema. A gente vai junto para a igreja, eu estou lhe abençoando. Mas se você não quiser, por algum motivo, eu vou deixar você muito à vontade. A geladeira está ali, ó. A geladeira está lá, né? Eu vou até mostrar ali, ó. A geladeira está ali, olha lá, né? Você pode abrir a geladeira, tem ali, né? Tem água, tem algumas frutas, né? Então fique à vontade. Se quiser fazer alguma comida, aqui está a panela, fique à vontade. Quiser descansar, está a cama aqui, não tem problema, a televisão está aqui, fique à vontade. Mas eu tenho um compromisso agora. Eu não vou, né? Não vou barganhar, não vou. Não é nem barganha, mas eu não vou trocar, eu não vou negociar. Depois que eu voltar, a gente vai para um restaurante, vai para qualquer lugar. Mas eu tenho um compromisso com Deus agora. Isso acontece comigo em pleno Natal, irmãos. Natal, onde todo mundo vai para, né, para ceia, comer o peru, todo mundo lá reunido, família, né? Tem 30 anos. Estou falando isso aqui diante de Deus. 30 anos, que é o tempo que eu nasci de novo, tive encontro com Jesus. 30 anos que eu vou para a igreja para, primeiro, né, celebrar diante do meu Senhor. E se você não sabe, Deus tem me dado almas nessa época de Natal. Foi quando eu nasci, de novo, né? Nasci em Cristo, né? Nasci como filho de Deus, recebendo uma nova natureza. Então Deus manda almas, eu saio feliz da vida, né? E depois é que eu vou para a casa de minha mãe, para a casa de alguém que tem um peru para comer também, tá bem? Não vai dizer que eu vou dispensar o peru. Não, eu quero comer o peru, mas eu tenho primeiro um compromisso com Deus. Eu até falei na igreja que esse ano, para as pessoas que não têm para onde ir, nós vamos fazer na igreja esse ano, né? Vamos fazer um Natal para que as pessoas possam celebrar primeiro lá, depois pode ir até para outro lugar, ok? Mas eu quero dizer para você que primeiro, isso é uma questão de determinação. Nem todo mundo faz isso, eu também não vou obrigar ninguém a fazer, não. Mas eu estou falando que os discípulos foram no automático, entraram naquele barco, e Jesus, depois que despediu todo mundo, abençoou todo mundo, por volta, Jesus ainda foi orar no monte, foi orar. Se os discípulos tivessem ido com Jesus, meu filho, olha, ia ver a glória de Deus. Depois Jesus foi andar sobre o mar. Significa que se os discípulos estivessem acompanhando Jesus, e se Jesus pisasse naquelas águas, se era algum propósito ele andar sobre as águas, você acha que todos os discípulos não andariam sobre as águas? Se eles determinassem, se eles ficassem ali aguardando ao Senhor, aí vamos supor, aí Jesus depois de orar, aí Jesus falou, eu vou ter que andar agora sobre as águas, eu estou aqui imaginando, eu vou andar sobre as águas e vocês ficam aqui, né? Depois eu volto. Era isso? Não, peraí, nós esperamos até agora, viemos contigo para orar e oramos contigo, agora tu vai andar sobre as águas, o Senhor vai deixar? Não, eu não abro mão de ti não, eu vou andar também sobre a água, se afundar é problema teu, né? Eu estou aqui, ó, esperei até agora, te honrando, tu vai andar sobre a água, eu também vou andar, né? E agora, Jesus ia envergonhá-los? Não, irmãos, porque Jesus deu uma demonstração, isso aqui desceu aqui agora, veio um zap celestial aqui enquanto eu estou pregando, né? Deus me levou aqui a enxergar isso, porque Jesus deu uma demonstração quando ele, meu Deus, isso aqui é revelação, quando ele estava sobre as águas, Jesus fez um dos 12 andar sobre as águas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, se vocês tivessem pensado bem, sido determinados, né? Se vocês tivessem, né, raciocinado,
vocês estariam comigo até agora. Sabe por quê? Porque o melhor lugar para estar não é, na verdade, um lugar que Jesus manda, não. É na presença dele. Não é o lugar, é a presença dele. É a presença dele que faz a diferença na nossa vida, meu irmão. Então todos iriam andar sobre as águas, mas mesmo assim, Jesus ainda pôs à prova para que um andasse. E quando lá pela quarta vigília da noite, 4 horas da manhã, né, lá vem de 3 para 4 horas, lá vem um fantasma aos olhos humanos, porque o barco estava ali açoitado pelas águas, enchendo de água, né, o barco com medo de naufragar, e de repente ainda vem alguém andando sobre as águas. Eles pensaram ser um fantasma, mas Jesus, na hora, para aquietar o coração deles, Jesus falou assim: olha, ei, não tem mais, não tenha medo, sou eu. Aí, bom, a voz eu conheço, a voz é do mestre, mas não dá para ver direito. Estava parecendo um fantasma antes, não dá para ver de longe, estava turvo por causa do nevoeiro. Mas aí Pedro, né, Pedro era ousado. Eu gosto de Pedro, porque Pedro era determinado, apesar de precisar ainda ser burilado, precisar ser tratado, mas ele era determinado. Ele sabia o que ele queria, mesmo que ainda, né, no ímpeto, mas sabia o que ele queria. Ele não titubeava. Ele, de imediato, ele se adianta diante dos 12 e disse: mestre, se és tu mesmo, então manda que eu vá ao teu encontro. Olha só, ele não viu, ele ouviu, mas ele creu, se ele mandasse, mesmo sem saber direito se era ou não, ele creu. E a Bíblia diz que Jesus, tá bom, então venha. E ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Uau, que coisa tremenda. Irmãos, ele creu na voz, ele não viu, ele ouviu. E porque ele ouviu mandar dizer, venha, ele desceu e foi. Só que logo Jesus também nos coloca à prova. Sempre nós seremos provados quando andamos no sobrenatural de Deus. Porque você não pode tirar o foco de Jesus, não pode tirar os olhos de Jesus, não pode tirar o coração de Jesus. Mas na hora, Jesus permitiu uma prova. E ali, quando veio aquela onda, a Bíblia disse que ele teve medo e tirou os olhos de Jesus e olhou para a onda. Esse é o problema. Enquanto você está andando no sobrenatural, você está andando na fé. Na fé porque ouviu. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir Jesus falar. Mas o medo é uma ferramenta do inimigo, porque ao mesmo tempo que você anda na fé, o diabo vai entrar em ação com a arma dele, que é o medo, que é tão poderosa quanto a fé, para desvirtuar você da presença. E ali, quando vem aquela onda, a Bíblia diz que Pedro teve medo. E Jesus chega para Pedro e disse: Pedro, não tenha medo, não tem mais. Homem de pequena fé. Aí a gente vai analisar e ver, peraí, era Pedro pequena fé? Você acha que Pedro teve pequena fé? Não, mas Jesus falou que tinha pequena fé. E a pergunta é, era pequena fé ou não? Eu quero que você responda aí. Era pequena fé ou não? Jesus falou que era pequena fé. Aí você tem que agora o quê? Raciocinar. O que foi que Jesus falou? E entender. Mais uma vez eu volto a lhe dizer, não é no automático, não é mecanicamente. Você vai pensar e achar. Não, não é assim. Aí eu pego um pequeno... Me arruma um copo de água aqui, Ramalho. Me arruma um copo com água. Traz lá, traz um copo com água. Por favor, traz um copo com água. Então a questão de pequeno, grande, fala de medida, ok? Medida. Medida depende
depende da porção a qual você está, né, comparando, ok? Você pode ter um copo cheio de água, um copo pequeno, de 200 ml, cheio de água. Aí eu posso perguntar, tem pouca água ou tem muita água? Aí você vai dizer, bom, para o copo de 200 ml, tem muita, porque está cheio. Mas se for comparado com, né, com uma piscina cheia de água, com um tanque de 1000 litros, o que vai acontecer? Tem pouca. Aqui está, por exemplo, aqui está esse copo cheio de água. Vou aproveitar. Eu ia beber aqui. Bom, então, está cheio. Mas ele está cheio, ele tem muita água. Como você pode dizer que tem muito ou tem pouca? Depende do que você vai comparar. Sim ou não? Se eu for comparar com um tanque de 1000 litros, tem pouca. Se eu for comparar com um copinho de cafezinho, tem muita. E se eu for comparar com um copo de 200 ml, igual esse aqui, mais ou menos, 300 ml, ele pode ter uma água, está cheio, tem muita para a proporção do recipiente. Então você compara de acordo, né? Você vai dimensionar de acordo a quem vai ser comparado, ao que vai ser comparado. Então, quando Jesus falou, homem de pequena fé, eu quero saber qual foi dos discípulos que tiveram fé para poder ousar andar sobre o mar. Nenhum. Qual é de vocês que faria isso? Nenhum. Alguém já fez isso na história da humanidade? Ninguém. Ninguém nunca andou sobre as águas. Somente Pedro. Agora a pergunta é, Pedro teve pouca fé? Não. Pedro teve muita fé. Agora, comparado a Jesus, aí sim. Comparado a Jesus, porque Jesus andou sobre a água. Mas, comparado a Jesus, ele andou, mas teve medo e começou a afundar. E aí Jesus de imediato, porque quando Jesus manda, ainda que você fale, não creia, Jesus vai estar ali para assegurar o que ele mandou fazer. Oh, glória! Então, meu amado, Pedro andou, e ali depois que ele recebeu a repreensão do Senhor, Jesus levantou ele, pegou ele pelas mãos, e Jesus entrou no barco. Agora veja, Pedro, agora vou desfilar diante dos meus colegas. De braços dados com Jesus, deu uma volta ali no mar, voltou, subiu no barco e entrou e saiu, aleluia, ficou registrado nos anais da história, o único homem na história da humanidade que andou sobre as águas. Uau! Que coisa tremenda. Mas eu queria que você entendesse, olha o que eu falei antes. Se todo mundo não entrasse no barco, ia ser outro cenário. O cenário que foi montado aí foi porque eles obedeceram, né, assim, automaticamente como robôs. Não pensaram. Porque se fosse eu, os 11 iam no barco, mas eu ficava. Por quê? Porque Jesus ia montar outro cenário. Depois de despedir a multidão, ele foi orar. Depois de orar, ele andou sobre as águas. Significa que Jesus andou, eu também ia andar. Eu não queria nem saber, eu nem ia perguntar para ele. Na hora que ele pisasse nas águas, eu ia pisar também. E eu ia andar com toda a ousadia, ainda que eu afundasse. Jesus não ia deixar. Eu estava sendo fiel ali, discípulo, né? Seguindo os passos dele. Meu Deus, que coisa tremenda, que revelação. Agora, o milagre só aconteceu com Pedro, porque Jesus quis dar uma demonstração do que ele poderia fazer a todos naquele episódio. E aqui eu quero encerrar essa mensagem. Eu quero dizer para você que o melhor lugar para você estar não é no lugar geográfico, mas é na presença.
A Bíblia fala que um dia Jesus desceu ao inferno. Ele não foi encontrado nos céus nem na terra. O único dia que o inferno viu uma luz, Jesus estava no inferno. E aí, pastor, o senhor queria ir lá para o inferno? Se Jesus estivesse lá, quero nem saber, eu quero ir para onde Jesus está. Eu quero estar na presença dele. Lembra quando, lá no capítulo 6, versículo 66 de João, quando Jesus traz uma palavra dura e todos os discípulos, né, um após um, começam a desertar, a vazar, a deixar Jesus, e Jesus pergunta para os 12, pergunta: e vocês não querem ir também não? Vão atrás. Aí Pedro, como sempre Pedro se levanta. Eu gosto de Pedro porque ele é determinado, mesmo ainda sem estar totalmente pronto, né? Mas ele era determinado, tinha essa qualidade. Aí Pedro levanta e diz: para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Então não é onde, para quem? Ou seja, é a presença dele que faz a diferença na nossa vida. Eu vou só pegar um outro episódio aqui. Lembra do filho pródigo? Trocou a presença pelos bens materiais. Pessoas que colocam os corações nos bens quando os pais ainda são vivos, estão querendo dizer: olha, eu prefiro os bens do que a tua presença. Cuidado. Pai só distribui herança depois que morre. O único pai que distribuiu vivo foi Deus. Só Deus, irmão. Os demais, só depois que morre. Mas ali, o pródigo foi com toda a sua herança. Depois caiu em si, perdeu tudo, voltou. O pai recebeu, fez festa. Aí o que acontece? Aí vem um filho mais velho, e quando sabe da festa que o pai dá, que o pai não tem dificuldade, irmão, de fazer festa com você. Ele pode dar toda a herança, toda a recompensa que você merece, mas ele sempre tem em reserva. E olha que essa reserva ela não, jamais ela vai acabar. Ela é uma reserva imensurável. E aí ele faz uma festa, pega o melhor animal, o novilho cevado, faz uma festa porque o filho voltou. O pai sempre celebra quando nós nos aproximamos, nós voltamos, porque muitas vezes nós nos afastamos do pai. Aí ele faz uma festa porque alguém que se perdeu volta por causa da presença. Aí olha o que eu quero chamar a atenção. Eu falei desse arrodeio aqui para falar de que o filho mais velho, quando vê o barulho da festa, aí pergunta aos trabalhadores, não tem nem intimidade com o pai para perguntar ao pai, pergunta ao trabalhador: o que está acontecendo aí? Esse barulho de festa aí? Aí eles é que vão dar notícia para o irmão mais velho. Não, foi porque seu irmão mais novo voltou e seu pai resolveu dar uma festa e está muito feliz, celebrando por causa disso. Aí ele manda chamar o pai dentro da festa. Ou seja, a visão dele é com o trabalhador, está fora da festa, fora da presença. Ele às vezes está com o pai, mas fora da presença. Olha que coisa tremenda. Preste atenção que você vai entender isso e eu já encerro. Mas quem está gostando, diga amém. Então o que acontece? Ele manda chamar o pai, aí o pai vem. Mas meu pai, esse teu filho gastou tudo que o senhor deu, toda a herança dele, com as meretrizes, com seus falsos amigos, perdeu tudo, voltou ainda, o senhor faz um banquete desse, mata o melhor novilho cevado. Aí olha a resposta de Deus. O pai chega assim: filho, você sempre está comigo, isso tudo é teu, eu dei para ele, dei para você, mas o que é meu também é teu. Além do que você recebeu, o que é meu também é herança tua. Você sempre está comigo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: não sou eu melhor do que qualquer herança? Não sou eu mais importante do que qualquer bem material, filho? Você sempre me tem, você está na casa. Mas ele estava na casa, na presença do pai,
mas não tinha a percepção e a dimensão e a profundidade de desfrutar da presença do Pai. Meu Deus, que revelação! Tem gente que está na casa do Pai, mas trata o Pai como se fosse qualquer um. Não consegue se aperceber que o mais importante, a herança está aí, glória a Deus por isso, mas a maior herança que eu tenho é a tua presença, é estar, aleluia, é estar contigo, é estar na intimidade contigo, na tua presença. E o filho mais velho parece que tinha mente de jirico. Ele pede, não matasse nem um cabrito. Olha, o pai mata um novilho cevado, que é o melhor do rebanho, ele fala o cabrito, nem se fosse um cordeiro, meu filho, um cordeiro, que é a melhor carne que tem, ele fala, nem mataste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Olha que visão. Então, meu filho, tem muita gente com essa visão tacanha dentro da igreja, na casa do Pai, com a presença do Pai, mas relevando, colocando outras coisas, outros privilégios, outras prioridades do que a presença do Pai. Meu filho, eu quero lhe dizer uma coisa, a presença do Pai é a maior, aleluia, recompensa que você pode herdar e alcançar aqui na terra. Não troque a presença do Pai por nada nesta vida. Jesus colocou à prova a presença dele diante daqueles discípulos e eles foram no automático, assim como muitos estão no automático também, relevando a presença do Pai por qualquer coisa, por milagres, por bênçãos, por bens materiais, por qualquer outros privilégios, e a presença do Pai está ficando para trás, desprezada. Meu Deus, que nessa noite a gente possa pedir perdão a Deus, porque temos relevado, temos ignorado, temos deixado lá na ordem de prioridades lá atrás. A gente deixa de estar na presença por causa de um visitante, por causa de uma outra programação que aparece em cima da hora. Você trata a presença de Deus como se fosse qualquer coisa, e aí diz, eu vou para o culto, eu vou qualquer dia. Não, meu filho, você não vai para o culto por causa do culto, não. Você vai para o culto por causa do objeto do culto, que é cultuar, ou seja, adorar e buscar a presença. Você vai para lá não é por causa de A, B ou C, não. Você vai por causa da presença. Não importa quem você vai encontrar lá, se vai encontrar 1, 2, 10, 20 mil, 2 mil, 10 mil pessoas, mas você vai com foco por causa não das pessoas, por causa do que você vai encontrar lá, porque tem muitas outras atratividades, mas a maior de todas elas é a presença deste aleluia, Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia, Deus conosco. É o Deus presente, Deus que foi encarnado, que está dentro de nós, dentro de um corpo humano. É esse Jesus maravilhoso. É esse Jesus maravilhoso que fala contigo nessa noite, que te diz, olha filho, aleluia, todos têm a liberdade de fazer a sua escolha. Jesus lá na oração sacerdotal, Jesus falou no capítulo 17 de João, falou para o Pai, Pai, olha que coisa linda, Pai, não os deixe neste mundo, não os deixe só. Jesus clamou por proteção, você está protegido do coronavírus, você está protegido das pandemias, você está protegido de toda praga que venha contra você. Jesus falou assim, olha, Pai, não os deixe só, eles não são do mundo, deste mundo como eu também não sou, eles estão no mundo por causa de um propósito, estão no mundo por pouco tempo, mas eu vou retirá-los do mundo, porque onde eu vou levá-los comigo. Aleluia, eu comprei com preço, aleluia, de alto preço de sangue a cada um deles, tem a minha marca, a marca do sangue está sobre eles. O diabo não tem poder para tocá-los, o diabo não tem poder para subjugá-los, o diabo não pode contra eles, porque o meu sangue os protege. Quando o devorador vier contra eles, vai ver a marca do sangue. Epa, esse eu não posso tocar, esse eu não posso mexer, porque esse foi pago, foi comprado com o preço do sangue pelo próprio, aleluia, Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, quando veio para nos comprar. Uau! Pai, livra-os do mal,
guarda-os neste mundo. Pai, que eles, aleluia, sejam um conosco, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam também um entre eles, para que eles sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pai, guarda-os. Jesus falou, olha, eles estão aqui por pouco tempo, mas nenhum se perdeu, todos que tu me destes, Pai. Deus deu você para Jesus. Jesus está dizendo, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia messiânica. Somente o filho da perdição, mas todos que tu me destes, nenhum se perdeu. Guarda-os na verdade, guarda-os debaixo das tuas asas, guarda-os com a tua proteção. Deus, não permita que ninguém toque neles. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. E eu quero encerrar esta palavra dizendo para você, meu Deus, que privilégio você ser escolhido por Deus. Jesus falou lá em João 15, não fostes vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto você pedir ao Pai no nome dele, ele vô-lo conceda. Que coisa gloriosa, viver de portas abertas, aleluia, Deus concedendo tudo que você pedir ao Pai no nome do Filho, aleluia, segundo a vontade dele, não para você gastar nos seus próprios deleites. Então aqui eu aprendo, meu amado, foi Jesus que te escolheu, mas além de te escolher, ele te nomeou. O que é nomear, pastor? É você colocar numa posição de honra no governo para governar junto com ele, os nomeados do primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, que vão governar com o prefeito, governador, seja lá qual for, não é o governante. Mas Jesus está dizendo, olha, eu vou governar, e eu comprei vocês com o meu sangue, escolhi vocês para mim, e eu vos nomeei para que governe comigo. E é por isso que Jesus te chama de rei, porque ele é o rei dos reis, e um dia no seu reino nós reinaremos com ele. E diga-se de passagem, nós somos únicos reis ignorantes, que não conhecem ou desconhecem o seu próprio governo, que não sabe que um dia irá reinar. Então receba esta palavra, porque um dia você vai reinar com Cristo, e você será rei diante do Rei dos Reis, e governará com ele para sempre, durante 1000 anos. Que Deus te abençoe. Temos 2 minutos e pouco. Se essa palavra falou ao teu coração, se essa palavra abençoou a tua vida, eu quero te desafiar. Irmãos, olha, eu sou fraco para poder fazer marketing de mídia. Olha, eu não sou midiático, eu não conheço muito, eu sou péssimo. Mas eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês façam alguma coisa também, irmãos. Eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Convoque amanhã pelo menos 10 pessoas para estar aqui, para ser abençoado com uma palavra como foi essa. Eu acho que foi. Se você não gostou, tudo bem, você está livre. Mas se você gostou e foi abençoado, então, meu filho, faça isso. Chame nesse compromisso. Você está evangelizando, você está edificando vidas. Chame 10 pessoas e peça para entrar 21 horas, né? E vamos estar aqui, nós vamos ter amanhã, né? Com Lázaro. Lázaro veio comigo ontem, foi ontem? Anteontem. Lázaro entrou comigo, teve 3.000 4.000 pessoas que acessaram, 4.000, né? Agora, é o pastor Rogério só, tem 100 e poucas pessoas que acessam, pelo amor de Deus, né? Então me ajude, você vai estar ajudando outras pessoas e vai estar abençoando outras pessoas. Isso olha, eu não preciso de holofote, eu não preciso de estar querendo me exaltar diante das pessoas, não, porque eu tenho experiência própria, eu passei, foram 12 anos na Band e nunca fiz isso. Mas eu espero você amanhã, convide pessoas, esteja 21 horas, que Deus te abençoe, amo vocês, beijo no coração, compartilhe essa mensagem, e que Deus possa honrar você, e quem você trouxer
para estar conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Até amanhã, se assim